Oi, Vencem por aqui? Hoje, um vídeo necessário e que muita gente me pergunta. E esse vídeo, gente, não é simples. Então, se está com preguiça de ver o conteúdo de qualidade, deixa para ver esse vídeo no momento que você estiver mais tranquilo. Epilepsia, cães e gatos. Inclusive, a sua tia, né, Laisa? Sua avó. Minha tia. A tia da Laisa pediu. Então aí, tia da Laisa, essa também é para você. Epilepsia em cães e gatos. Fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Epilepsia, a palavra, a origem, vem do grego epi, que significa o que vem de cima, e lapsen, que quer dizer o que abate as pessoas. Viu? Lapsen, gostou? Que isso? Não sei nem se é assim que pronuncia, mas epilapsen, ou seja, o que vem de cima e abate as pessoas. Ou o que está vindo aí da cabeça, do sistema nervoso central e está abatendo essa pessoa. No caso dos animaizinhos, não vem bem de cima não, porque ele é quadrúpede, né? Então é o que vem do lado, da frente e abate, é da frente. Ia ficar melhor. Gente, a gente tem que entender que epilepsia é diferente de convulsão. Convulsão é quando o paciente tem aquele episódio, né, de às vezes ficar trêmulo, babar, né, piscar, ter sinais aí neurológicos. Isso é uma convulsão ou isso é uma crise epilética. Na verdade, o termo mais aceito pela comunidade científica é crise epilética. Epilepsia é quando o paciente ele tem várias crises epiléticas ao longo do tempo. Então, se o paciente ele tem várias crises epiléticas aí, semana em semana, de mês em mês ou até de ano em ano, ele é um paciente epilético, ele tem epilepsia. Lembrando que a crise epilética, né, que a gente chamou de convulsão também, ela pode ser focal ou generalizada. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Classificando a epilepsia, que é a doença e não a manifestação, então não é crise epilética, é a epilepsia. Então o paciente ele é epilético, ele tem a doença da epilepsia. Ela pode ser primária, que é aquela que é congênita, ou que o paciente já nasce com ela. A maioria dos cães, ele tem a epilepsia idiopática. É uma doença congênita, paciente epilético e que até hoje a gente não descobriu uma causa. E ainda assim, né, acomete alguns cãezinhos. Ou ela pode ser secundária ou adquirida. Por exemplo, um paciente que ele teve um trauma crânioencefálico, né, uma pancada na cabeça, ou o paciente que foi atingido aí por uma infecção, por exemplo, a sinomose no caso dos cães, a felve no caso dos gatos, e ter gerado uma inflamação do sistema nervoso central. Ele pode vir a se tornar um animal epilético por conta disso. E por que ocorre a crise epilética, gente? Vamos entender que todo paciente, seja ele animal ou até humano, você também, eu, nós temos um limiar convulsivo. Então, o normal é que exista um equilíbrio entre neurotransmissores excitatórios e inibitórios. E mesmo que o paciente, né, o animalzinho, ou nós mesmos, passemos por períodos muito grandes de estresse, de adrenalina, né, sustos, ou situações da vida que nos emocionam muito, ainda há um equilíbrio. Mesmo que exacerbe os neurotransmissores excitatórios, eles não ultrapassam o limiar convulsivo. Então eles chegam próximos, né? A gente fica nervoso, tem pessoas que chegam a contrair a musculatura da face, isso quer dizer, né, que o cortisol, a adrenalina está alto, mas não chega no limiar convulsivo. Então, se chegar nesse limiar convulsivo, nesse limiar epilético, acontece aí, então, uma hiperatividade do sistema nervoso central. É como se fosse uma corrente elétrica muito forte tentando passar por um sistema, por um fio que não aguenta aquela condutividade. E aí dá pane no sistema. E aí dá a convulsão. E aí gera a crise epilética. As crises epiléticas, elas podem ser classificadas em focais ou generalizadas. As focais, gente, ela tem origem em só um hemisfério cerebral. E as focais são subdivididas em simples e complexas. As crises epiléticas simples, o estado de alerta do paciente, né, o estado de consciência dele está preservado. Então, se você chama, ele atende, ele entende que ele está ali no lugar que ele está. E ele tem alguns sinais neurológicos, como por exemplo, às vezes piscar um dos olhos, contrair um dos lados da face. Tem alguns pacientes que têm movimento de mascar chiclete, ficam mascando chiclete. Outros começam a salivar muito, né? Babar bastante, involuntariamente. Alguns chegam a ter sinais que estão fora da região da face. Chegam a contrair um dos membros involuntariamente e não conseguir mais usá-lo de forma adequada. Isso durante a crise. Outro sinal comum no caso de crises focais é lambedura, lamber o ar de forma contínua.
sem que haja um motivo aparente. Eu sei que tem filhotes ou até cães adultos que têm esse hábito mesmo de lamber o ar naturalmente. Então não quer dizer que está lambendo o ar que é crise convulsiva. Mas se ele não tem esse hábito e do nada ele começou a fazer esse movimento de forma compulsiva, pode ser uma crise epilética focal. Simples. As crises epiléticas focais complexas, elas já têm alterações do estado de consciência do paciente. É comum ele começar a correr atrás da cauda. Inclusive, uma das minhas pacientes que eu atendi essa semana, chama Priscila, ela tem esse sinal. Ela começa a ter esse movimento compulsivo de correr atrás da cauda antes da crise, que é focal, se tornar generalizada. Nós vamos falar sobre isso. Outros movimentos compulsivos é o paciente ele ficar andando atrás da própria sombra de forma compulsiva, gente. Quando a gente está falando de crise epilética, o estado de consciência não está preservado. Então, se você chama ele, ele não atende. Ele fica ali rodando em círculos e nada mais existe ali para ele. Ele está inconsciente do meio que ele está. Se ele está caçando a sombra dele, ele está inconsciente de tudo mais que está acontecendo. Às vezes, o paciente ele tem um movimento de caçar uma mosca imaginária e de forma compulsiva. Agora sim, as crises generalizadas são aquelas que envolvem os dois hemisférios cerebrais. Então, quando o paciente tem essa crise epilética generalizada, é o que as pessoas chamam de convulsão. É mesmo aquela cena, gente, que não é agradável. Quem já teve na presença de pessoas ou de animais tendo convulsão é realmente muito desconfortável. O paciente, ele se estica todo, às vezes estica até o pescoço, tremor, ele fica muito trêmulo, cai no chão, ele perde o equilíbrio, cai, começa a babar, a liberação dos esfíncteres, então o paciente pode se urinar, pode defecar. Os movimentos, eles são grosseiros, simétricos, às vezes até o bulbo do olho, o olho ele vira e fica todo esbranquiçado. E ocorre também a perda da consciência. Eu já presenciei crises convulsivas tanto de seres humanos quanto de animais. É claro que pela minha lida diária, o dos animais é o que eu mais presenciei. E, gente, não é nada agradável, pelo contrário. Uma crise epilética, ela normalmente tem duração de alguns segundos, aí variando de 10, 20, 30, até no máximo 60 segundos. As crises epiléticas elas podem se apresentar agrupadas. Quando a gente tem mais de uma crise epilética no espaço de menos de 24 horas, já é considerado crises epiléticas agrupadas. Quando a gente tem uma crise epilética que dura muito tempo, mais de 5 minutos, gente, isso é muito tempo para uma crise epilética. Eu já atendi um paciente que estava com hipertermia maligna. A hipertermia é a elevação muito abrupta e significativa da temperatura. Era um dia muito quente, era um pastor alemão que chegou lá convulsionando. E o tutor disse que ele já veio convulsionando no caminho e que ele demorou mais ou menos uns 20 minutos para chegar até a clínica. É muito tempo para ter uma crise convulsiva. Quando você tem crises convulsivas que duram mais de 5 minutos ou mais de uma crise convulsiva sem a recuperação da consciência no espaço de pelo menos 30 minutos, esse estado é chamado status epiléticos. Agora sobre os estágios da crise epilética. O primeiro é o pródromo. O pródromo, gente, acontece aí horas ou até dias antes da crise e já há alteração do comportamento do paciente. Alguns pacientes que eu atendo que são epiléticos, os tutores relatam que eles começam a ficar mais agitados. 1 ou 2 dias antes dele apresentar uma crise. Ele começa já a ficar excitado. Segundo estágio é a aura. Esse vem logo antes da crise epilética, às vezes momentos antes. A aura, gente, ela se diferencia do pródromo porque os sinais já são mais aparentes. E se tivermos a oportunidade de fazer um eletroencefalograma, já é notável uma alteração na atividade elétrica do cérebro. Terceira fase, o icto. Essa é a crise epilética ou a convulsão propriamente dita. São aqueles sinais, aquelas características que nós falamos anteriormente nesse vídeo. Quarta fase, o pós-icto, ou seja, o que está após a crise convulsiva. O que geralmente o paciente apresenta é uma prostração ou uma confusão, Parece que ele não sabe muito bem onde ele está, fica um pouco lerdinho, aéreo. Alguns ficam até mais agitados, isso depende de paciente para paciente. E um quinto estágio, no caso do paciente ter mais de uma crise epilética. Essa é a interictal, ou seja, entre o icto, entre duas crises epiléticas. Caso o paciente tenha uma crise epilética, recupere a consciência e tenha uma outra crise epilética, então é chamado esse estágio entre elas de interictal. Se ele tiver duas crises no espaço de menos de 30 minutos e não recuperar a consciência, já sabe, Status epiléticos. Para chegar no diagnóstico de um paciente epilético, gente, é necessário fazer exames. Tanto exames sanguíneos, bioquímicos, quanto de imagem. Algumas alterações, aumento de alguns compostos, como por exemplo a bilirrubina no sangue, que é um componente neurotóxico, pode gerar convulsões. Os exames de imagem, como raio-x no caso de traumas,
crânioencefálicos, como tomografias computadorizadas ou ressonâncias magnéticas para avaliar, por exemplo, neoplasia no encéfalo, são muito bem-vindas. A eletroencefalografia, que é o medidor da atividade elétrica do encéfalo. Eu confesso que eu nunca trabalhei com eletroencefalografia e que ainda é uma raridade nas clínicas veterinárias. A avaliação de líquor. Líquor é o líquido encefalorraquidiano, né? O líquido que corre aí para nutrir, permear o sistema nervoso central. Então a gente faz a coleta do líquor, geralmente próximo do forame magno ou na região lombosacra, e analisa esse líquido, porque às vezes pode haver uma inflamação e aí vai ter um aumento de células de defesa ali, ou a presença de algum componente infeccioso, bactérias, vírus, como por exemplo a sinomose. E sempre que nós falamos de diagnóstico de doenças neurológicas, a gente tem que pensar no vitamina D. Mas vitamina D, menino, o que tem a ver vitamina D? Que a vitamina D pega sol. Precisa de ficar fazendo coisa que neurológica não complica as coisas. Não, gente, vitamina D é um esquema para a gente pensar em possíveis causas de alterações neurológicas. V, vascular, né, como por exemplo trombos ou rupturas de vasos, acidentes vasculares encefálicos. E infeccioso, nós falamos aqui a sinomose, a felve, tem a neóspora, toxoplasmose, leishmaniose, hemoparasitose, todos esses agentes infecciosos podem gerar alterações neurológicas. T, trauma, né, o trauma crânioencefálico gerando essas alterações e podendo gerar também convulsões. A, anomalias. Nesse caso é fácil de fechar um diagnóstico porque o paciente já nasce, é congênito, ele já vai nascer com essa anomalia. É muito comum em cães haver a hidrocefalia, aí o paciente ele vai nascer com essa parte frontal, né, do osso frontal um pouco mais alongada, os olhinhos às vezes um pouco maiorzinhos e o paciente geralmente ele é estrábico, ele olha para o pato, não... O paciente, às vezes, ele tem o olho no peixe, o outro no gato. M, metabólicas. Paciente que é doente renal, por exemplo, tem azotemia, que é aumento de ureia e creatinina. E essas substâncias são neurotóxicas. A gente já falou também da bilirrubina, que é neurotóxica. Hipoglicemia, gente. O paciente que está em hipoglicemia, ele apresenta alterações neurológicas por cunho metabólico. E intoxicação. Por exemplo, organofosforados, que são pesticidas. Se o paciente ingerir ou inalar, ele pode gerar alterações neurológicas como a convulsão. Existem algumas drogas que reduzem o limiar de convulsão. Então, às vezes, o paciente nem se excitou tanto, mas o limiar de convulsão foi reduzido e aí ele teve a convulsão, a crise epilética, porque o limiar foi reduzido. N, neoplasias. As neoplasias elas podem ser primárias, ou seja, terem origem no encéfalo, ou secundárias, no caso do paciente ter uma outra neoplasia em um outro local e ter metástase no sistema nervoso. D, degenerativo. A gente já fez um vídeo sobre a síndrome da disfunção cognitiva canina. É uma causa degenerativa que gera sinais neurológicos. E mesmo que não se fale muito na disfunção cognitiva felina, já há relatos de que os gatinhos mais velhinhos também desenvolvem. E o tratamento? O tratamento tem várias drogas que podem ser associadas ou dadas de forma sozinha. E também necessário lembrar, gente, que o tratamento ele tem que ser conjunto para, se possível, eliminar a causa inicial. O paciente que está com sinomose, por exemplo, devemos tratar a sinomose para buscar dar aí a condição dele eliminar a infecção e paralelamente ao tratamento da sinomose, a gente trata também o sistema nervoso central desse paciente. O tratamento do paciente epilético, embora seja o sonho do médico veterinário eliminar todas as crises convulsivas, nem sempre isso é possível. Então, às vezes, o que nós visamos é reduzir as frequências, a intensidade e a duração das crises. Quando a gente consegue reduzir em pelo menos 50% a frequência, intensidade e duração das crises, já é um sucesso terapêutico. A medicação mais utilizada pelos médicos veterinários é o fenobarbital. E existe até um exame que nós fazemos depois de iniciar o tratamento com essa droga para ver se as doses estão adequadas. Então a gente inicia aí com doses mais baixas e pode aumentar se for necessário. Temos também o diazepam. O diazepam, gente, é um benzodiazepínico que é classificado como sedativo e a gente usa mais quando o paciente está no momento da crise. Se ele chega em emergência, o cachorro pastor alemão com hipertermia maligna, por exemplo, eu consegui conter as crises convulsivas dele com o diazepam. Outras medicações é o brometo de potássio, gabapentina, levetiracetam, felbamato e zonisamida. E se
haverá associação de medicações, qual a dose ou frequência de utilização, tudo isso é visto pelo ou pela Medvet. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e acha que ele pode informar as pessoas que tem aí um cãozinho que já teve crise convulsiva, ou se a pessoa está na dúvida, será que teve, será que não teve? Curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ativar as notificações. Vamos levar informação de qualidade nos tutores dos nossos cãezinhos e dos nossos gatinhos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!